Agora que já aprendemos sobre as bases da técnica cirúrgica e sobre sutura com ponto simples, vamos estudar um pouco os pontos especiais. Os pontos separados especiais têm formas diversas, apesar de serem amarrados exatamente iguais ao ponto simples. Os pontos mais comumente usados são o ponto invertido, o U vertical, que também é chamado de donate, o U horizontal, o ponto em X ou Z, o ponto capitonado e o de bailarina. Existem diversos outros pontos, porém esses têm utilização mais restrita. O ponto invertido é similar ao ponto simples, porém fica voltado para dentro da ferida. Iniciamos o ponto de baixo para cima, na borda mais próxima ao cirurgião, com cuidado para não atravessar a pele. Terminamos o ponto na outra borda, também sem perfurar a pele. Ele deve ser feito antes e é a base da sutura intradérmica, ajudando na perfeita coaptação das bordas. A desvantagem é que o nó fica internamente, podendo marcar a pele. O ponto em U é quando o fio transfixa a estrutura duas vezes. Ele é chamado de U vertical quando transfixa superficialmente a estrutura com diversas camadas. O melhor exemplo é o ponto de coaptação seroserosa na cirurgia gastrointestinal, e este é o U vertical de Lambert. É um ponto extremamente hemostático. Sua geometria é a seguinte: longe, longe, perto, perto. A gente precisa ter muito cuidado para a profundidade que pegamos no ponto. Para isso, a gente começa longe, do outro lado a gente também faz longe, e agora invertemos a agulha e ela vem ao contrário. E aí sim, colocamos perto e perto. Com isso, temos o ponto U vertical. E o nó vai ser dado da mesma maneira que o nó simples. O ponto em U vertical de donate transfixa a mesma estrutura em dois locais sobrepostos. Com isto, é um ponto de maior fixação, que garante hemostasia, sustentação, porém não é muito estético. O ponto em U horizontal é semelhante ao anterior, porém a disposição é horizontal. Lembrar que o que muda é a quantidade de vezes e o local que a agulha entra no tecido, sendo o nó igual ao ponto simples. Este ponto é útil em estruturas sob tensão, como músculos, e para tecidos que sejam muito friáveis. O ponto em X pode ter diversos nomes, sendo chamado de ENZ,
em 8. E consiste na realização de 2 pontos simples sequenciais, da mesma maneira, sendo amarrados às pontas do fio. O nó pode ficar interno ou externo, porém deve sempre ter 2 alças cruzadas. Ele serve como ponto de reforço, pois aumenta a superfície de apoio e aplica-se bem na realização de hemostasia ou aproximação da estrutura. O ponto capitonado consiste em realizar um ponto em U vertical e apoiar material macio entre os fios, como um agaze, uma borracha. Esse material macio evita que o fio seccione a pele nas suturas de muita tensão. Tecidos friáveis em que eles podem facilmente se esgarçar. Com isso, melhoramos a estética e mantemos a firmeza do ponto. O ponto de bailarina é a realização de diversos nós, entrecruzando a estrutura. Geralmente usamos em drenos e tubos, para propiciar a fixação dos mesmos e evitar que eles se desloquem no pós-operatório. Deve ser feito com fio resistente e cada nó deve ser bem apertado até a altura que tenhamos certeza da firmeza da fixação. Lembramos sempre que o mais importante de cada ponto desse não é só sua geometria, mas a correta realização dos nós, de forma antideslizante e obedecendo a boa técnica cirúrgica.